Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 3 de janeiro de 2024, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, para fortalecer a nossa fé, para esclarecer o nosso entendimento, para nos alimentar, porque a palavra de Deus é o alimento do Espírito e nós somos um Espírito, recriados em Cristo. Então, eu quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito, junte-se a nós, é só você clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se, depois assinalar o sininho de notificações todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for publicado no canal, você é notificado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Também, se você tem alegria e tem liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus, por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, chave Pix, estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Também dizer a vocês que nós não estamos orando durante o vídeo pelos pedidos de oração, porque os pedidos são anotados aqui no caderno e a gente ora fora do vídeo para que o vídeo não fique muito extenso. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês hoje o Salmo 13, se chama Oração de Fé, um salmo de Davi. O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olhe para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém, queridos? Esse Salmo 13, Davi era uma pessoa interessante, né? Ele era muito sincero em expressar os seus sentimentos, as circunstâncias que ele estava passando, né, a Deus. Ele expressava isso no seu salmo. Salmos são orações que Davi fazia a Deus, né, ele expressando seus sentimentos. Nós estamos finalizando, né, finalizamos há 2 dias o 2023, há 3 dias. Estamos começando uma nova viagem, né, a viagem 2024. Olhamos para o futuro, não sabemos o que virá, mas uma certeza nós temos: nós somos filhos de um Deus que prometeu na sua palavra que nunca nos deixaria, nunca nos desampararia, nunca nos abandonaria. Recomendo a você ouvir a palavra do culto de 31/12, na nossa igreja, o culto da virada, né? Nunca te desampararei. Nós vamos falar muito sobre isso. Mas é interessante que a gente olha para frente. A única certeza que nós temos, e é boa essa certeza, é que Deus está conosco e a promessa dele é que ele nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, nunca nos desampararia. E a certeza de que Deus é fiel à sua palavra. Ele deu a sua palavra, a gente pode ficar tranquilo. Mas muitas pessoas podem, né, nesse começo de ano, estar pensando assim como Davi, expressando assim os seus sentimentos como Davi, poderia expressar assim, né? Mais um ano se passou e ainda não aconteceu, estou esperando, estou sofrendo, sabe? Queridos, não é errado você expressar isso para Deus. Pelo contrário, você deve expressar, sim, os seus sentimentos para Deus. Mas, acima de tudo, você deve expressar a sua confiança e entender que, como diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. E você, além de expressar seu sentimento para Deus, você precisa expressar a sua fé em palavras, dizendo aquilo que a palavra de Deus diz, para que você estabeleça material para que o Espírito Santo possa trabalhar e trazer à realidade isso que você está dizendo, que é a palavra. Porque o Espírito Santo faz isso, ele cumpre a palavra de Deus. E esse é o espírito da fé. O espírito da fé é crer com o coração e declarar com a boca. Então a gente precisa entender que nós podemos sim, porque é uma forma de desabafo, né, expressar isso para Deus, né? Porque Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado, a palavra diz isso, né? No Salmo 34, se não me falha a memória agora, Deus nunca desconsidera um coração quebrantado. Mas, acima de tudo, que afirmar a nossa fé. Porque Davi termina aqui o Salmo, ele termina assim, né? Ele começa lamentando a situação que ele estava passando, mostrando para Deus os seus sentimentos, sua tristeza, né? Mas aí ele, no versículo 5, a partir do versículo 5, ele diz:
Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Então, queridos, nós precisamos fazer isso. Sabe, podemos expressar, sim, porque é uma forma da gente desabafar, da gente botar para fora, senão fica muito sufocante, fica muito dolorido por dentro. E é uma dor que a gente às vezes não sabe, né? Não tem como resolver. E isso talvez cause outros problemas de saúde. Nós podemos expressar assim para Deus: Senhor, eu estou passando essa dificuldade, assim, assim, assado, tal, há tanto tempo, mas eu confio no Senhor. E você buscar na palavra de Deus, a promessa de Deus que tem relação com esse problema que você está passando. Porque a partir do momento que você descobre na palavra uma promessa de Deus, você pode declarar essa palavra. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. E a promessa de Deus é vida, querido. Quando você começa a declarar a promessa, o Espírito Santo já começa a trabalhar para que aquela promessa se cumpra na sua vida. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. É isso que você precisa estar alerta. Expressar o sentimento, mas expressar a sua fé o tempo todo, declarar a sua fé. Sabe? Declarando a sua confiança em Deus, declarando aquilo que Deus diz na sua palavra. Porque quando a gente vai orar, a gente deve orar a palavra. Colocar a palavra diante de Deus. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Jeremias 1,12 diz isso. E Ele vai cumprir. Sabe? Você pode compartilhar com Deus os seus sentimentos, as circunstâncias que você está passando. Não fique preocupada, porque Deus não tem medo dos seus sentimentos. Ele não tem medo dos sentimentos mais profundos e sinceros que você possa ter, daquilo que você possa dizer para Ele. Mas, acima de tudo, afirme e reafirme a sua confiança em Deus. Afirme e reafirme as promessas de Deus para aquela situação que você está passando. Para isso, a gente precisa do conhecimento. E o conhecimento só se consegue com disciplina, sabe? Lendo a palavra e meditando com disciplina. Porque é lendo a palavra, meditando na palavra, crendo na palavra, declarando a palavra, é que a gente vai fazer prosperar a nossa vida. Nós vamos reverter essas circunstâncias. Esse foi o conselho que Deus deu para Moisés, em Deuteronômio 11. Esse foi o conselho que Deus deu para Josué, no capítulo 1 de Josué. Esse é o conselho que o Senhor dá para nós, sabe? Em Tiago 1:25 diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não meramente ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, porque é assim: se a gente for operoso praticante, a gente vai prosperar, vai fazer prosperar o nosso caminho. Amém? Veja, Deus prospera o nosso caminho através da palavra, e a palavra Ele já nos deu. Agora o que nos compete é pegar a palavra, nos agarrarmos à palavra, conhecer a palavra, introjetar a palavra no nosso espírito e transformar essa palavra de Deus, que é palavra de Deus, no nosso espírito, para que ele se transforme em vida nas nossas vidas. É assim que nós prosperamos. Paulo, ele fala sobre isso na sua carta aos Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, Paulo fala assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Amém, queridos? O segredo está aqui. Acolher a palavra de Deus, mesmo que ela tenha sido... Você vai na igreja, quem está pregando lá é o pastor ou um ministro no dia, um outro ministro no dia, um outro pastor, mas você não tem que olhar, é fulano, não. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. E você acolhe aquela palavra não como palavra humana, mas sim como na verdade ela é a palavra de Deus. E aí o que acontece? Quando você acolhe aquilo como palavra de Deus, toma aquilo para você e coloca aquilo em prática, a palavra de Deus ela vai atuar na sua vida eficazmente. Porque você creu. Amém? É isso que diz 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. E Paulo louva essa igreja porque ela estava crescendo. E o crescimento, o desenvolvimento, né, espiritual, o desenvolvimento em todas as áreas dessa igreja, quando eu falo da igreja, é das pessoas, era notório aos outros. Como eles desenvolveram, como eles cresceram, como as pessoas notavam isso. Por quê? Porque eles acolheram a palavra e colocaram em prática. Que nós, nesse ano que está se iniciando, a gente... Nessa viagem de 2024 que está se iniciando, a gente toma essa decisão de acolher a palavra,
Não querer ficar querendo discutir com a palavra de Deus não foi nos dada para a gente discutir e selecionar, isso aqui eu gosto, eu vou colocar em prática, isso aqui eu não gosto, eu vou deixar de lado, isso aqui eu não concordo. Não, queridos, a palavra é de Deus, não é nossa. Não é humana. E quando a gente acolhe como palavra de Deus e coloca em prática, o resultado chega. A promessa que está expressa na palavra chega. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por essa palavra sendo um bálsamo, sendo um refrigério na vida dos meus irmãos que estão assistindo, seja desafiadora, seja um marco de um novo tempo na vida dos meus irmãos que estão ouvindo e assistindo este vídeo. Sobre cada um que está assistindo e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional, eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, cura divina, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima. Fiquem na paz.